Existe um ponto invisível na jornada de qualquer pessoa que decide evoluir. Um ponto que não aparece nas fotos, não aparece nos discursos motivacionais, e não aparece nas histórias resumidas de sucesso. É o ponto onde tudo fica silencioso, onde os aplausos cessam, onde o reconhecimento desaparece, onde os resultados ainda não são visíveis. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Não no começo, quando tudo é novidade. Não no meio, quando ainda há energia. Mas nesse ponto silencioso, onde continuar exige algo que poucos desenvolveram, força sem plateia. A maioria precisa de barulho para continuar. Precisa de incentivo constante. Precisa de validação. Precisa sentir que está sendo vista. Mas os fortes permanecem em silêncio. Eles entendem que o verdadeiro crescimento acontece longe dos olhos do mundo. E é por isso que chegam onde quase ninguém chega. Quando você começa algo novo, há entusiasmo, há planos, há declarações públicas, há promessas. Você fala para as pessoas sobre seus objetivos. Você imagina o resultado. Você sente a energia inicial. Mas depois de algumas semanas, algo muda. O progresso fica lento. As dificuldades aparecem. As dúvidas surgem. E o mundo já não está tão interessado assim. É aqui que a maioria começa a questionar se vale a pena. É aqui que muitos voltam para o conforto antigo. Porque o silêncio pesa. O silêncio testa. O silêncio revela quem está comprometido de verdade e quem estava apenas empolgado. Existe uma diferença brutal entre motivação e comprometimento. Motivação é emocional. Comprometimento é decisional. Motivação depende do ambiente. Comprometimento depende de caráter. E caráter é forjado no silêncio. Porque quando ninguém está vendo, ninguém está cobrando, e ninguém está aplaudindo, você descobre quem você realmente é. Você descobre se sua palavra para si mesmo vale alguma coisa. Você descobre se seus objetivos eram reais, ou apenas impulsos temporários. A maioria desiste quando percebe que o processo é solitário, porque ninguém ensina que evoluir pode afastar pessoas. Ninguém ensina que crescer pode gerar incompreensão. Ninguém ensina que mudar pode criar distância. E quando essa distância aparece, muitos interpretam como sinal para parar. Mas os fortes interpretam como sinal de que estão avançando. Eles entendem que cada nível exige uma versão diferente de si mesmos. E que essa versão não nasce no barulho, mas no silêncio. Silêncio não é ausência de movimento, é ausência de anúncio. É continuar trabalhando sem necessidade de divulgar. É continuar construindo sem necessidade de provar. É continuar evoluindo sem necessidade de explicar. A maioria quer parecer forte. Os fortes querem se tornar fortes. E essas duas coisas são completamente diferentes. Quem quer parecer forte fala muito. Quem quer se tornar forte age muito. Existe um momento específico em qualquer jornada em que você olha ao redor e percebe que poucos continuam. No início havia muitos. Havia competição, havia comparação, havia disputa. Mas com o tempo, os desistentes começam a desaparecer. E você começa a entender algo profundo. A dificuldade é um filtro. Ela não está ali para impedir seu crescimento. Está ali para selecionar quem merece avançar. E nesse ponto, a pergunta deixa de ser, isso é difícil? E passa a ser, eu sou forte o suficiente para continuar? A maioria busca atalhos. Busca resultados rápidos. Busca reconhecimento imediato. Mas aquilo que é construído rápido demais, também se desfaz rápido demais. Os fortes entendem que tempo é parte do processo. Eles entendem que consistência vence intensidade. Eles entendem que pequenas ações repetidas em silêncio produzem resultados que o barulho nunca produzirá. E por isso permanecem. Permanecer é uma habilidade rara. Porque permanecer significa resistir ao impulso de desistir quando ninguém saberia. Permanecer significa continuar mesmo quando seria socialmente aceitável parar. Permanecer significa manter a disciplina quando a motivação acabou. E isso não é glamouroso, não é emocionante, não é viral, mas é poderoso. A maioria desiste quando percebe que não é especial, quando entende que vai precisar trabalhar mais do que imaginava, quando descobre que talento não substitui esforço, quando percebe que ninguém virá salvar. E é nesse momento que os fortes fazem algo diferente. Eles aceitam a realidade. Eles param de buscar desculpas. Eles param de esperar circunstâncias ideais.
Eles assumem responsabilidade total. E responsabilidade é silenciosa. Não faz drama. Não faz anúncio. Apenas age. Há uma força específica em continuar calado, enquanto constrói algo grande. Porque o silêncio protege sua energia. Protege seus planos. Protege sua mente das opiniões alheias. Quando você fala demais sobre seus objetivos, você se expõe demais às projeções dos outros, às inseguranças dos outros, aos medos dos outros. E muitos sonhos morrem não por falta de capacidade, mas por excesso de exposição prematura. Os fortes aprendem a guardar seus movimentos. Eles entendem que resultados falam mais alto que promessas. Eles entendem que disciplina não precisa de plateia. E que quanto menos você explica, menos você se distrai. Porque cada conversa desnecessária é energia perdida. Cada justificativa é foco diluído. Cada tentativa de convencer é tempo desperdiçado. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer a si mesmos: eu quero realmente vencer, ou quero apenas ser visto tentando? Porque são coisas diferentes. Ser visto tentando gera simpatia. Vencer gera respeito. E respeito é conquistado em silêncio. Enquanto muitos anunciam suas metas no primeiro dia, poucos continuam no dia 100. Enquanto muitos começam com intensidade, poucos mantêm consistência. E é essa consistência silenciosa que constrói autoridade real. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja duvidando. Talvez você esteja pensando que poderia ser mais fácil voltar ao que era antes. E é exatamente por isso que essa mensagem importa. Porque esse ponto é o divisor de águas. É aqui que você decide se será mais um que começou, ou um dos poucos que terminaram. A maioria desiste aqui porque aqui não há aplausos. Aqui não há validação. Aqui não há garantia. Só há você e sua decisão. E decisão não é emoção, é compromisso. É dizer para si mesmo que continuará independentemente do que sente. É continuar mesmo quando ninguém saberia se você parasse. Existe algo transformador em atravessar essa fase. Porque quando você sobrevive ao silêncio, você desenvolve confiança real. Não a confiança baseada em elogios, mas a confiança baseada em provas internas. Você começa a olhar para trás e perceber que já venceu batalhas invisíveis, que já superou momentos difíceis, que já resistiu quando poderia ter desistido. E essa percepção cria uma força que ninguém pode tirar de você. O mundo respeita quem permanece, porque permanecer é raro. Permanecer quando é difícil é ainda mais raro. E permanecer em silêncio é quase inexistente. Mas é exatamente isso que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Não é sorte. Não é talento sobrenatural. Não é privilégio invisível. É permanência. É resistência. É disciplina sustentada. Quando você aprende a suportar o silêncio, você se torna perigoso de uma forma positiva. Porque você não depende mais de reconhecimento para continuar. Você não depende mais de incentivo externo. Você não depende mais de aplausos. Você depende apenas da sua própria palavra. E isso é liberdade. Liberdade emocional. Liberdade mental. Liberdade estratégica. E quando os resultados finalmente começam a aparecer, eles parecem repentinos para quem estava olhando de fora. As pessoas dizem que foi rápido, que foi sorte, que foi coincidência. Mas você sabe a verdade. Você sabe das noites silenciosas, dos dias difíceis, das decisões invisíveis, das batalhas internas. E é exatamente por isso que o resultado tem valor. Agora eu quero que você reflita com honestidade brutal. Você está nesse ponto agora? Você está na fase em que a maioria desiste? Se estiver, entenda algo essencial. Isso não é sinal para parar. É sinal de que você está perto de se tornar diferente. Porque toda transformação exige um teste. E o teste é simples: continuar ou desistir. Se essa mensagem está falando diretamente com você, escreva nos comentários: eu permaneço. Não escreva por impulso. Escreva como compromisso. Escreva como declaração interna de que você não será mais um que para no silêncio. E se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like agora. Isso fortalece essa mensagem e ajuda outras pessoas que estão exatamente nesse ponto crítico a não desistirem. E se você quer desenvolver uma mentalidade que não quebra na fase invisível, inscreva-se no canal, porque aqui você não aprende apenas a começar forte, você aprende a permanecer forte. A maioria desiste aqui,
Mas você não é a maioria. E se decidir continuar, o silêncio que hoje parece pesado se tornará a base da sua força amanhã.